A manifestação da ANA sobre as recomendações contidas no mencionado relatório de avaliação de políticas públicas da CDR. Avaliar programa de governo faz parte das competências exclusivas do Congresso Nacional, definidas no artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. No Senado Federal, em cumprimento ao disposto do artigo 96b e seu regimento interno, as comissões temáticas avaliam políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo, como fez esta comissão em 2017, com fundamento no requerimento do CDR-RDR número 15 de 2017, para avaliações de políticas públicas sobre segurança e gestão hídrica no Norte e no Nordeste. Temos como foco o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste setentrional. Conforme apontado no relatório do CDR, as regiões Norte e Nordeste ainda muito a avançar em termos de segurança hídrica. No Nordeste encontra-se a região semiárida mais populosa do planeta, habitada aproximadamente por 24 milhões de pessoas que convivem com eventos recorrentes de estiagem prolongada. Na região Norte observa-se também graves problemas de abastecimento, pois cerca de 55% dos domicílios não têm água potável. Você imagina, próximo da água e bebendo água bruta. Ainda que a região abrigue 64% das águas doces do país, ou seja, região Norte, quase 70% das águas doces do país e com 55% da população bebendo água bruta, ou seja, água que não é tratada para o consumo humano. Esse é um dos retratos piores do Brasil nessa questão do abastecimento humano. O PIS foi o foco dessa avaliação da CDR. O principal rio permanente no Nordeste, o São Francisco, é responsável por 70% da oferta de água naquela região, com 75% originando em Minas Gerais. O Rio São Francisco, senhor presidente, ele nasce no município de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, é o Alto São Francisco. Ele desce da Serra da Canastra na direção da Bahia. É o único rio do Brasil que corre da direção sul para a direção norte. É uma coisa que só Deus fazia. Nenhuma engenharia, nenhum engenheiro faria uma coisa, um elemento dessa natureza, né, geográfico dessa natureza. Portanto, ele nasce na Serra da Canastra e desce recebendo os seus afluentes. Ele é responsável, o Minas Gerais é responsável por 75% da formação do Rio São Francisco. Logo que ele sai, ele recebe na margem esquerda o rio Abaeté, o rio Paracatu e na margem direita o rio Paraopeba, que agora foi atingido pela tragédia lá do córrego do Feijão. E à margem esquerda, o outro principal afluente é o Rio das Velhas, que nasce em Ouro Preto. E esses rios, o Paraopé, por exemplo, o Paracatu, o Rio Abaeté, o Rio Pará, todos eles formam a barragem de Três Marias, que foi construída há muitos anos atrás. Hoje ela está com 72% de volume útil. E daí ele desce recebendo os outros afluentes. A margem direita, o Rio Jequitaí, Rio Verde Grande, a margem esquerda, o Rio Urucuia e todos os rios que formam o Rio São Francisco. Portanto, 75% das águas do Rio São Francisco são formadas em Minas Gerais, porque Minas Gerais é considerada a caixa d'água do Brasil. É o estado que manda água para o Rio de Janeiro, manda água para o Espírito Santo, com o Rio Doce, né? Teve a tragédia de Mariana, e manda água para a Bahia. Só que essa questão do Rio São Francisco em Minas está altamente comprometido. O principal afluente do Rio São Francisco é o Rio das Velhas, e ele passa próximo de Belo Horizonte. Para você ter ideia, senador Jacques Wagner, que também é um defensor do Rio São Francisco, e como governador da Bahia, trabalhou muito construindo reservatórios para abastecimento humano, animal e também para irrigação. Esse Rio das Velhas recebe hoje, passando próximo de Belo Horizonte, 35% de esgoto in natura. Só para se ter uma ideia do que é a irresponsabilidade, porque o Rio São Francisco é de responsabilidade do governo federal, a irresponsabilidade dos governos que se sucederam com o Rio São Francisco. 35% do esgoto de BH in natura. Agora o Paraopeba sem o S, porque Paraopebas é no Pará.
Paraopeba em Minas Gerais. Agora o Paraopeba, com essa barragem do Córrego do Feijão, ele está completamente morto e ficará morto por mais ou menos 30 anos. Sabe por quê, senhor presidente? Porque lá dentro foi jogado óxido de ferro, argila, mercúrio, metais pesados, e esse rio está completamente morto. Um rio, para dar vida aos peixes ou às plantas, ele tem que ter, no mínimo, de 8% a 14% de oxigênio dissolvido por litro. Está 0%. É lama pura, ou seja, não haverá vida por muitos anos no rio Paraopeba. Então, o rio São Francisco, ele vem e desce e chega na Bahia. Ele chega na Bahia, no município de Carinhanha, que o senador Jacques Wagner conhece muito bem, até porque quando ele inauguramos a ponte e quando ele foi o governador, construir a BA 161, que sai lá de Carinhanha, vai até Ibotirama. Nós conhecemos bem nosso rio lá. Quando ele chega na Bahia, ele já chega com 75% das suas águas formadas. E na Bahia, ele só recebe hoje, recebia mais de 12 afluentes. Só recebe 3 rios que estão vivos. À mais direita morreu o rio Paramirim, que nasce na Serra da Mangabeira, na Bahia. Morreu o Rio Verde, o Rio Paulista, o Rio Santo Onofre e o Rio Jacaré na mais direita. Não tem nenhum rio vivo mais na mais direita do Rio São Francisco. Todos morreram por desmatamento das matas ciliares, por assoreamento, e hoje só 3 rios, que são da margem esquerda, abastecem o Rio São Francisco, que é o Rio Carinhanha, onde, na divisa de Minas, depois vem o Rio Corrente, que nasce no município correntino, na Bahia, e depois vem o Rio Grande, que nasce na divisa da Bahia com o Tocantins, formado pelo Rio de Ondas, o Rio Formoso, o Rio Preto, que dá o Rio Grande e que desemboca na cidade de Barra do São Francisco, na Bahia, onde mora um dos maiores defensores do Rio São Francisco, que é o bispo Dom Luiz Cápio, que fez greve de fome para não fazer a transposição. Ele era contra a transposição, porque ele queria transposição com revitalização da bacia do Rio São Francisco, que é uma bacia enorme. Lá de São Roque de Minas para chegar no Atlântico, do lado de Sergipe está Propiá, do outro lado está Penedo, em Alagoas. De lá, onde ele nasce, até chegar no Atlântico, ele percorre 2.782 quilômetros de extensão. É um rio muito comprido, muito grande, né? E vem dando água doce a esse povo todo. Então, o bispo Dom Luiz Cápio, ele defendeu isso porque ele queria a revitalização. Só que, nesses anos todos, nenhum presidente da República cuidou da revitalização da bacia do Rio, nenhum deles. De JK, que foi mineiro até agora, o Michel Temer, ninguém cuidou da revitalização. Revitalização, zero. Em todos os sentidos. Na minha opinião, a revitalização tem que começar imediatamente, como se fosse um caso de urgência. É um paciente que está na UTI, tem que botar na sala operar, tem que botar oxigênio, tem que resolver a vida dele. Entendeu? Então, ele está com problemas gravíssimos hoje no Rio São Francisco. Primeiro problema, assoreamento. Assoreamento é quando se desmata as margens de uma nascente ou de uma beira de rio, tirando as suas matas ciliares. Se você corta as matas ciliares, o que é que acontece? Quando a trovoada vem, as margens estão desprotegidas, a trovoada bate, pega o sedimento de areia, de barro, de argila e joga dentro do rio. Então, hoje, a bacia do Rio São Francisco recebe, por ano, 28 milhões de toneladas de sedimento. É muito sedimento. Se você parta na calha do Rio São Francisco e sobrevoa ele, você vai ver banco de areia de 2 quilômetros, de 1 quilômetro, até de 4 quilômetros, em toda a calha do Rio São Francisco e na calha dos seus afluentes. Porque foi criminoso o que se fez com o Rio São Francisco. Você chega em Pirapora, que é uma cidade símbolo em Minas Gerais do Rio São Francisco. Pirapora está na mais direita. Na mais esquerda está a cidade de Buritizeiro. E o JK fez uma ponte para atravessar o rio. Ninguém usa mais a ponte. Passa andando por dentro do rio, com água batendo na barriga, na canela, e atravessa aquela área toda ali do rio, porque o desmatamento vai liquidar. Repetindo, não tem um país no mundo mais irresponsável com as águas do que o Brasil e todos os seus presidentes de repúblicas que assumiram e não tiveram a coragem de começar a revitalização do Rio São Francisco para sustentar os nordestinos.
porque a transposição do Rio São Francisco é fundamental. O presidente Lula, quando fez isso, teve a visão de dizer: eu passei sede, muitos meus amigos passam sede. Aonde passa sede? No Agreste de Pernambuco, passa sede no Agreste de Alagoas, no Sertão de Alagoas, passa no Ceará, passa no Agreste do Rio Grande do Norte, passa na Paraíba. A Paraíba, então, é o estado do Brasil que tem o menor percentual de água de superfície ou de subsolo, né, aquíferos, para sustentar o seu povo. Um ser humano precisa, senador Jacques Wagner, mais ou menos por ano, em torno de 600 metros cúbicos de água, seria aqui 600 mil litros de água por ano, para ele cozinhar, tomar um banho, beber água. Seria mais ou menos isso, ou até mais um pouco. Mas a Paraíba só tem um potencial de metade disso, 300 metros cúbicos per capita ano. Então, a Paraíba precisava da transposição do Rio São Francisco, sem nenhuma dúvida. Agora precisasse fazer a transposição com a revitalização. Se já gastou 14 bilhões de reais na transposição e não se, esse ano está no orçamento do Ministério do Desenvolvimento Econômico apenas 10 milhões para a revitalização do Rio São Francisco. Que é uma coisa assim que não tem parâmetro. Tem a impressão que os caras que vão morar no Palácio do Planalto acham que o Rio tá novo, o Rio não tem problema. O Rio está morto, está morrendo. O Rio está precisando de urgência para atender. Tanto que eu defendi e defendo a vida inteira um decreto de estado de emergência na bacia do Rio São Francisco para se agir imediatamente em estado de emergência. Primeiro, fazendo desassoreamento e depois o trabalho mais longo, que é de replantio das matas ciliares da beira do rio, que foram desmatadas de forma criminosa. Quando você corta uma árvore centenária na beira do rio, é meio que matar uma pessoa. Porque futuramente a água vai faltar e essa pessoa não vai ter água para beber. Portanto, eu creio que esse relatório, que é mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui para Vossas Excelências, tem que ser encaminhado para a Agência Nacional de Águas para que se tome uma providência e encaminhe para o atual presidente da República para que ele possa tomar as devidas providências. O Rio São Francisco, ele, com essa transposição, o primeiro canal da transposição do Rio São Francisco chegou no açude do Boqueirão, em Campina Grande, que o povo campinense naquela região estava passando sede. Então, o suprimento de água é muito importante, mas a revitalização é mais importante ainda, porque a projeção que tem sido feita pelos técnicos, inclusive técnicos estrangeiros que vieram dos Estados Unidos, e eles têm uma experiência muito grande, senhor presidente, porque eles já têm lá o Rio Tennessee, que é até controlado pelo Exército americano, e eu tive, em 2003, a oportunidade de ir no Colorado, e fiquei lá durante um mês estudando a transposição do Rio Colorado. Só para o senhor ter ideia do que é um país com responsabilidade com as águas e um país com irresponsabilidade com as águas. Para fazer a transposição do Rio Colorado, o governo americano, o governo federal dos Estados Unidos, teve que fazer primeiro toda a revitalização do Rio Colorado. Teve que colocar água em todas as cidades, saneamento em todas as cidades ribeirinhas. E próximo lá do Rio Colorado, visitei uma tribo indígena, onde se colocou escola, hospital, saneamento básico, água tratada e esgotamento sanitário. Aqui se começou pelo fim, ou seja, transposição porque era urgência. O presidente Lula fez correto, porque era urgência. Senão ia morrer de sede no Nordeste. Mas tinha que começar logo a revitalização. A revitalização é uma coisa super importante, até porque o Rio São Francisco, na situação em que ele se encontra hoje, ele pode, em 30 anos, senador Jacques Wagner, isso é grave, pode daqui a 30 anos, pelo assoreamento, pela obstrução dos canais dos rios tributários, pela obstrução da calha principal do Rio São Francisco, daqui a 30 anos, não botar uma gota d'água em Sobradinho, na Barragem de Sobradinho. E se não botar uma gota d'água na Barragem de Sobradinho, não vai ter água para suprimento e para fazer, para ter uma lógica que se fez a transposição. Ou seja, sem água em Sobradinho, não haverá água para a Barragem de Itaparica, onde saem os canais para a revitalização do Rio São Francisco. E ele tem uma coisa, senhor presidente, que é o único rio, talvez, do Brasil, talvez do mundo, que tenha essa peculiaridade. O Rio São Francisco, quando ele desce da serra e chega no Cerrado, Bahia, já em Minas, vem para cá,
ele é o rio que tem a menor inclinação por quilômetro quadrado. Ou seja, ele quase olha, parece estar parado. Ele tem 6,7 centímetros de inclinação por quilômetro quadrado. Então, é uma coisa muito grave que está acontecendo agora, e você ter essa perspectiva de não ter recursos para a revitalização do Rio São Francisco é doloroso para quem conheceu, como eu conheci, foi apresentado a ele com 15 anos de idade, até porque, na época, meu pai fazia transporte de gado na marcha. Eu puxei gado de marcha 23 dias no lombo de burro para sair da beira do Rio São Francisco, chegar na Chapada Diamantina. Então, conheço quilômetro por quilômetro daquele rio, vi ele sadio, vi o rio completamente sadio, lá na década, no ano de 1964, por aí, logo depois que teve o golpe militar, andei por lá, vi o rio sadio com as margens preservadas, e aí veio a hidrovia do São Francisco. A hidrovia do São Francisco, com os vapores todos, saía de Pirapora e ia para Juazeiro. Tem até música, né, de Luiz Gonzaga falando da hidrovia do São Francisco. Pois bem, sabe quem é que cortou as margens do rio? Os donos dos navios, do vapor, que era movido através da lenha que se jogava lá para movimentar esses barcos, esses navios que transportavam as pessoas. Então, se fazia o menor esforço, que era pegar, cortar, botar no vapor, botar ali a madeira para fazer a movimentação dos barcos. E isso foi o começo da derrubada das matas ciliares da margem do rio São Francisco. E nós temos uma população muito grande que necessita dessas águas. Na Bahia, por exemplo, o governador Jacques Wagner fez 2 adutoras, uma para o município de Guanambi, que é a adutora que foi feita na época do governo, a adutora do algodão, trazendo o algodão do Rio São Francisco. Teve a adutora do feijão lá para Irecê. E esse rio, ele abastece todas as populações próximas dele a 150, a 200 quilômetros. Se imagine esse rio no futuro, daqui a 30 anos, se transformar num caminho de areia. Ontem eu estava conversando com o senador de Minas Gerais, Carlos Viana, e ele me falando sobre o rio Jiquitaí, que fica à margem direita do Rio São Francisco. E ele dizendo, olha aqui, o projeto da barragem que a Codevasf fez para o rio Jiquitaí. Eu digo, vai buscar água onde? Porque esse rio era perene, e ele, em 2016, secou. Um rio perene, caudaloso, com a média de 40 metros cúbicos por segundo de vazão. Ele, em 2016, na seca, ele secou. Começou a correr agora. Vai fazer a barragem? Vai. Mas a água vai vir de onde? De onde virá essa água? Sabe por que isso? Porque desmata. O desmatamento é um crime contra as nascentes e contra os rios. Se você tem uma nascente e tem ela arrodeada de árvores, eu digo árvores de composição mesmo, árvores centenárias que circundam essa nascente, ela não é alimentada só pela água da chuva, não. A água da chuva, para penetrar no talvegue, que é o braço subterrâneo da nascente, tem que ter árvores. Sabe por quê? Porque são as árvores que dão a porosidade do solo para a chuva bater e ela penetrar e alimentar o braço subterrâneo da nascente. Se você corta a árvore, o solo fica impermeável. A água bate e corre e leva a areia para dentro do rio e faz o assoreamento. Então, desmatamento devia ser crime, porque eu considero um crime contra as futuras gerações. Essa questão das águas, senhor presidente, é uma coisa super importante. Eu acho que segurança hídrica, é segurança nacional para preservação da vida e das futuras gerações que estão chegando, né? Trabalhamos aqui, fizemos esse relatório. Eu estou falando aqui sem ler porque eu conheço essa matéria de muitos anos. Eu sou apaixonado pelo Rio São Francisco, pela preservação ambiental, pela preservação das nascentes, e nós temos que, de alguma forma, atentar para isso de acordo com as necessidades da população e do nosso povo, para o abastecimento humano, para o abastecimento animal, para o abastecimento industrial, para a irrigação e para a geração de energia elétrica. A Chesf tem 8 usinas hidrelétricas, que vai lá de Três Marias até Xingó, produzindo energia. Se esse rio morre também a capacidade das hidrelétricas de produzir energia e trazer luz para as cidades. Então, eu defendo isso e luto muito por isso, e fico até um tanto quanto
e Wagner sabe disso, um tanto desestimulado em saber que nesses 4 anos eu fiz tudo para ajudar a revitalização do Rio São Francisco. Coloquei, quando fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, nos 2 anos, 900 milhões de reais para a revitalização. Foi aplicado menos de 10% disso em Minas Gerais, em alguns rios, sobretudo Urucuia. Esse Paraopeba agora está morto e não teve mais condição de revitalizar ele tão cedo. Portanto, eu acho que deveria ser uma bandeira dos senadores do Nordeste, a bandeira dos senadores do Norte e aqui do Centro-Oeste também, porque Vossa Excelência aqui do Distrito Federal e aqui pertinho está o Araguaia. O Araguaia já teve grandes dificuldades e perda de vazão nesses últimos anos. Faltou água em Brasília 3 ou 4 anos atrás, teve que fazer racionamento, né? O Tocantins, que é um rio importante e que forma lá a bacia amazônica, ele perdeu já em 10 anos 20% da sua vazão média. E como eu falei no início do meu pronunciamento aqui, eu vou repetir agora no fim o início. O ano passado, a bacia amazônica perdeu uma lâmina d'água de 350 quilômetros quadrados. 350 quilômetros quadrados. Praticamente é bem maior do que aqui, principalmente a capital federal, na parte convencional, onde está a classe média, está aqui os palácios, está aqui os ministérios e a estrutura toda de fundações e de autarquias. Portanto, é muita lâmina d'água que se perdeu em um ano para a bacia amazônica. Então, o que aconteceu com o Rio São Francisco, está acontecendo já, com o grave problema do Rio São Francisco, o que aconteceu com a Mata Atlântica, que foi desmatada, com o desmatamento da Amazônia. E o desmatamento significa perda d'água. Desmatou, perde água. O desmatamento da floresta amazônica, se continuar isso, vamos ter na floresta amazônica que temos hoje na Mata Atlântica, que só tem 10% da Mata Atlântica. Então, eu acho que esse requerimento que nós estamos mandando agora para a ANA é para que se tome providência, para se preservar o Rio São Francisco, mas não só o Rio São Francisco, para chamar a atenção do morador aí do Palácio do Planalto, que é o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele tome providências e comece a fazer um programa com recursos carimbados, que podem vir dos fundos que financiam isso. O Funclima tem dinheiro para isso. Todos esses fundos de recolhimento de multas ambientais têm dinheiro para a revitalização do São Francisco. Não faz porque não tem política para fazer, não tem vontade de fazer. É isso que me deixa indignado e, às vezes, a minha veemência vem disso, porque está se vendo o problema, está sabendo que se não fizer a revitalização, o rio vai morrer, e se morrer, vão morrer de sede muitos nordestinos, ou ter que migrar aqui para o sul, ou para o centro-oeste, ou até para o norte, e nós vamos ter uma situação irreversível do Rio São Francisco. Portanto, esse é o meu apelo que eu faço a Vossa Excelência, que possa encaminhar, vou colocar em votação esse requerimento e encaminhar para chamar a atenção das pessoas que são responsáveis pelo Rio São Francisco, pelo também as bacias que compõem toda a bacia amazônica, para resolver essa situação. Muito obrigado.